meus amigos do Grupo Espírita Leon Denis de Uberlândia. Eu sou o Mário Henrique, do Centro Espírita União e Amor, daqui de Uberlândia também. Um prazer estar aqui para falar um pouco de algum autor dentre os clássicos do Espiritismo. E hoje eu trouxe um, também a exemplo do amigo Nicola Fratari de Tuiutaba, que falou do Alexander Aksakov. Hoje eu vou falar um pouco de um autor também espírita e de um cunho mais científico no espiritismo nascente. Ele que nasceu em berço espírita, talvez um dos primeiros autores nascidos em berço espírita, Gabriel Delany. Ele nasceu poucas semanas antes do lançamento de O Livro dos Espíritos. Seus pais eram espíritas e seu pai é amigo íntimo de Kardec. Então, ele conviveu com Allan Kardec durante a sua infância. Quando Kardec desencarna, ele tinha 12 anos, Gabriel Delany, em um berço espírita. Eu vou ler aqui a última página desse livro, A Evolução Anímica. Não sei se é o segundo, é o terceiro livro da lavra dele em sequência cronológica. Evolução Anímica, um livro muito interessante para quem gosta e para quem se entusiasma, como o próprio nome diz, da tentativa do autor, com as informações que ele tinha na época, em 1895, dos conhecimentos científicos disponíveis até então, ele explicar a evolução do princípio inteligente, a evolução da alma, desde os reinos inferiores da criação até a espécie humana, com o foco principal no perispírito, que é o foco do estudo dele aqui nessa obra em especial. Eu vou ler aqui a última página desse livro, os últimos 4 parágrafos, que embora seja um livro mais técnico e científico, ele encerra muito a doutrina espírita, percebam. Todos os espíritos chumbados às suas velhas concepções terão de abrir os olhos diante da luz radiosa da verdade solidamente apoiada em fatos inconcursos. Teremos então a satisfação de ver milhares de inteligências superiores a rotearem o campo magnífico desdobrado aos seus olhos. O domínio da matéria imponderável é tão vasto quanto o ponderável de nós conhecido. Fecunda messe de profícuas descobertas acena para quantos se disponham a perlustrar esses territórios ainda inexplorados. Com a certeza das vidas sucessivas e da responsabilidade dos nossos atos, muitos problemas revelar-se-ão sob novos prismas. As lutas sociais, que atingem nesta nossa época um caráter de aguda aspereza, poderão ser suavizadas pela convicção de não ser a existência planetária mais que um momento transitório no curso de uma eterna evolução. Com menos orgulho nas camadas altas e menos inveja nas baixas, surgirá uma solidariedade efetiva em contato com estas doutrinas consoladoras. E talvez possamos ver desaparecer da face da terra as lutas fratricidas, ineptos frutos da ignorância, a se dissiparem diante dos ensinamentos de amor e fraternidade, que são a coroa radiosa do Espiritismo. Ele termina esse livro da Evolução Anímica com essa bela passagem. E ele escreveu outras obras. A primeira delas, inclusive, O Espiritismo perante a Ciência. Aqui no Brasil foram publicadas na sequência, pelo menos até onde eu sei, as 4 primeiras obras: O Espiritismo perante a Ciência, essa aqui é a primeira, O Fenômeno Espírita, A Evolução Anímica, essa que a gente leu, A Alma Imortal, e a última obra dele, em idade, em sequência cronológica, ele publicou em 1924, ele que faleceria, desencarnaria 2 anos depois, em 1926, a obra A Reencarnação. Essa obra, A Reencarnação, embora a última obra dele, escrita, ele escreveu em 1924, foi publicada aqui no Brasil pela FEB em 1940, é uma obra riquíssima de conteúdo para todos nós que estudamos essa pedra angular do Espiritismo, sobre o qual foi construído todo o arcabouço doutrinário e todas as suas consequências filosóficas e, sobretudo, consequências morais.
como ele coloca aqui nessa passagem final da evolução anímica, as consequências morais do conhecimento científico inicialmente apresentado àquela sociedade, com consequências filosóficas e efeitos morais. Gabriel Delane, ele é um dos autores clássicos do Espiritismo, sobretudo no aspecto científico. Curiosamente, o vídeo anterior do Nicola Frattari, falando sobre o Alexander Aksakov, que estudou bastante sobre a mediunidade, também foco de muito interesse do Gabriel Delane, que estudou especificamente também a diferenciação entre animismo e mediunidade. O Gabriel Delane recebeu uma ajuda financeira, inclusive, daquela médium que Alexander Aksakov descreve, da Desperance, Christine Desperance, que lhe deu um empréstimo, não foi nem um empréstimo, ela deu um pouco de dinheiro para que ele fundasse uma revista de estudos relacionados ao Espiritismo. E esse é um outro aspecto do Gabriel Delane, que ele era um entusiasta divulgador do Espiritismo nos congressos espíritas dentro da França e por toda a Europa, que ele tinha a oportunidade de participar. Ele não tinha muito recurso financeiro, ao contrário, ele sempre viveu sob dificuldades financeiras. Ele viveu, inclusive, com muitas dificuldades físicas desde a juventude. Ele tinha um problema no olho, um abscesso que acabou evoluindo para a cegueira em 1918. E ele também tinha um problema nas pernas, especialmente, com muita dificuldade de andar, uma ataxia que acabou levando a ele ficar numa cadeira de rodas também ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Nessa época, não tem nada a ver com a guerra, o fato de ele estar na cadeira era um problema realmente físico que ele tinha. E observe, ele escreve em 1924, esse livro que eu citei, A Reencarnação, já cego e paralítico. E mesmo com dificuldades financeiras, físicas, ele fazia questão de estar nos congressos, de apresentar os seus estudos, de fazer longas dissertações sobre os seus estudos, que eram, isso mesmo como nós colocamos aqui, estudos científicos. Ele presenciava, por exemplo, com Charles Richer, né, o grande estudioso do Tratado da Metapsíquica, ele presenciava os fenômenos mediúnicos e ele arrebanhava os artigos científicos, não só relacionados ao Espiritismo, mas dos seus opositores, para tentar traçar um raciocínio lógico, calcado na razão, na experimentação, e explicar, às vezes, à guisa de hipóteses, algumas dúvidas, algumas áreas novas que o Espiritismo estava descortinando para todos nós. Ele é, de fato, nessa área especialmente dos estudos científicos relacionados ao perispírito, à mediunidade, aos fenômenos mediúnicos, um grande expositor, um grande escritor, um grande pensador, um clássico do Espiritismo. Por isso a nossa contribuição muito singela é trazer à tona esse escritor e convidá-los a conhecer esses livros, caso ainda não conheçam. São muito interessantes, sobretudo para quem gosta dessa parte da pesquisa científica, é bastante interessante. Um grande abraço para vocês. Tchau.